Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos dar sequência a Mateus capítulo 21. Estamos perto do desfecho dos evangelhos e as coisas vão ficando mais tensas porque os religiosos querem de qualquer maneira pegar Jesus em alguma coisa para poder condená-lo. Bom, hoje capítulo 21 de Lucas. Se você vem gostando de todo o conteúdo, material que vamos disponibilizando, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas também, tá bom? Vamos pedir a direção? Meu Pai, mais uma vez aqui estamos para ouvir a Tua voz, calar todas as vozes que há neste mundo, porque queremos nos concentrar na Tua, ouvi-lo. Em nome do Senhor Jesus eu peço, abra-nos o entendimento para que possamos compreender os Teus pensamentos aqui expressos nessa palavra. Amém. Evangelho de Lucas 21, versículo 1. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Então, a oferta, né? A oferta que é tão hoje contraditória dentro das igrejas. As pessoas não querem ouvir falar disso, mas ela é necessária. Primeiro, pela sua essência. A oferta, ela representa a vida do ofertante. Ela está sendo oferecida. Quem deu essa oferta para que o ofertante a possa dar? Deus, veio de Deus e ele está apenas devolvendo sua oferta a Deus, né? Apresentando a Deus. E no caso dessa pobre viúva, quer dizer, o Senhor Jesus, e aqui Lucas deixa bem claro que ela era pobre e viúva, ela tinha 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, quer dizer, seria meio dia de trabalho, mais ou menos do que isso, mais ou menos, né? Daria para ela talvez comprar algo para comer naquele momento. Mas ela desejou honrar a Deus com elas. Olha o 3. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Quer dizer, os ricos lançavam suas ofertas, mas era as suas sobras. Diferente dessa mulher, que pegou tudo que ela tinha, o sustento dela e deu naquele momento. Por exemplo, há pessoas que olham isso como roubo, porque elas veem a pessoa dando para o pastor, para a igreja, para aquele dirigente. A igreja vai usar a oferta, isso é claro, óbvio e cristalino. Deus não tem conta bancária. Mas a oferta, né, a essência da oferta, o perfume, né, aquilo que ela ofereceu chegou a Deus, porque o Senhor Jesus falou, ela lançou e fez mais do que todos. No 4 diz, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Quer dizer, ela tinha somente aquilo e mais nada e deu, né? Ela não reteve, ela creu. E quantas pessoas, por exemplo, elas dão apenas migalhas para Deus, né? Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele se entregou 100%. Mas há quem, hoje, na sua entrega para o Senhor Jesus, dá apenas migalhas. Migalhas das suas ofertas, migalhas do seu tempo. Quando Deus merecia tudo, todo o nosso ser. O comentário do 4 diz assim, o valor da oferta não é apenas monetário, mas espiritual. Significa que Deus não olha para a quantidade, mas para a qualidade. E isso envolve intenção sincera em agradar a Ele. Contudo, o que o ser humano pode fazer para impressionar ou oferecer ao Altíssimo que ele já não tenha? Mais do que altas somas de dinheiro, como os religiosos ofertavam, o Senhor quer a fé, a obediência de todo o coração. Isso aquela viúva tinha, pois ela foi capaz de oferecer seu tudo sem reter nada para si. Esse ato provava que ela confiava em Deus a ponto de se colocar totalmente na dependência dele. E isso eu acho lindo, né? Por isso que nós não podemos criticar uma pessoa que dá todo o seu sustento na igreja. Ela não deu para a igreja, ela deu para Deus, primeiramente. E você não pode ter pena. Ela fez movida pela fé, como essa pobre viúva fez. Mas o Senhor Jesus, ele falou assim, porque todos aqueles deitaram para as ofertas do que sobrava. Os ricos
Deram o que sobrava, não faria falta para eles. Mas esta da sua pobreza deitou todo o seu sustento. No 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Então, eles estavam maravilhados, né, com as pedras, quer dizer, com a beleza daquele templo. Mas ele falou: não sobrará aqui pedra sobre pedra. Mas aquilo era uma ofensa para muitos deles e vão usar isso aqui até contra o Senhor Jesus. Mas ele disse, né, a pergunta é importante: quando isso há de acontecer? A resposta, no 8. Disse então ele: vede, não vos enganem, porquanto virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Qual a razão? Porque muitos se intitulavam ser o Cristo. Mas por quê? Eles eram reformistas, né? Eles queriam conquistar de volta Jerusalém para aquele povo judeu e expulsar Roma dali. Então, quem dissesse isso: eu sou o Cristo e estou juntando um grande exército, vamos lutar contra Roma. Então esse era tido como o Cristo. Então ele falou: não vá após eles, porque esse não é o Cristo. O Cristo veio trazer um reino diferente, o reino de Deus, não o reino para este mundo. Por isso que 70 anos depois disso tudo, realmente aquele templo lindo e maravilhoso se tornou pedra sobre pedra. 9. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, aquilo que aconteceria naquele tempo, o fim ainda não seria logo. E agora ele está dando alguns sinais do que viria a acontecer, né? E tudo isso que nós estamos lendo agora, nós temos visto. Por exemplo, a pestilência. A Covid-19 foi uma das grandes que enfrentamos agora, muito recentemente, e ainda enfrentamos ela hoje, porque esse vírus não morreu totalmente. Fome, terremotos, quer dizer, nós temos visto isso, o fogo, a temperatura, né? Ela alterando em vários lugares do globo terrestre, a diferença climática, coisas espantosas, sinais acontecendo nos céus. Tudo isso temos presenciado. São sinais da volta do Senhor Jesus. 12. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos a sinagogas e a prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor de meu nome. De fato, muitos deles foram presos, torturados, mortos. O último foi João, que foi levado à ilha de Patmos, e ali ele teve a visão do Apocalipse. Mas Paulo também, ele foi injustiçado. Quer dizer, todos os apóstolos, e seremos todos também, né, perseguidos por causa do amor de Jesus. 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Quer dizer, não é sem propósito, mas para que haja testemunho. Tudo que acontece de injusto na vida de alguém que tem a vida nas mãos de Deus, tem um propósito, e Deus permitiu para que viesse a ser revelado o Senhor Jesus. 14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O comentário diz: a sabedoria divina é uma dádiva concedida aos justos, não apenas para que ele tenha direção para tomar as melhores decisões, mas principalmente para agir em tempos de crise e de perseguição por causa da fé no Senhor Jesus, como aconteceu com Paulo, que teve a ideia de fugir em um cesto, por exemplo, está lá em Atos 9:25. A sabedoria adquirida por intermédio do Espírito Santo, que é o auxílio que os servos de Deus possuem para responder aos seus opositores.
Essa habilidade para falar, agir e se comportar diante dos desafios da vida distingue os que pertencem ao Altíssimo daqueles que não pertencem a Ele. E por vezes você não vai precisar falar, o seu silêncio vai dizer tudo. 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Quer dizer, eles não poderiam confiar nem nos próprios parentes, irmãos, pais, porque aqueles que se convertiam se tornavam inimigos completos daquele tempo, né? 17. E todos sereis odiados por causa do meu nome. O comentário diz, sereis odiados. Embora ninguém espere ser detestado, o Salvador assegura que todos os seus verdadeiros servos sofrerão injustiças, perseguições, calúnias, prisões e até mortes por causa do ódio que o mundo tem pelo seu nome. Desde aquele tempo, essa profecia tem se cumprido e não cessará enquanto ele não voltar. Por isso, se o servo não é afligido com o desprezo e com o ódio do mundo, da mesma forma que ocorreu com o Senhor Jesus, certamente sua fé e sua vida não refletem totalmente. Esse versículo 17 demonstrou exatamente o que aconteceu muito em Roma, né? Os cristãos que foram torturados, mortos, feitos em tochas vivas, comidos vivos por leões famintos. Mas todo esse ódio era para ter impedido esse evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus chegar até nós. Mas aqui estamos lendo ela, né? Quer dizer, tudo isso serve como testemunho. Dá só mais força para que essa palavra siga em frente. 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. O comentário diz assim do 18. Um único fio de cabelo. Após prever um futuro difícil aos seus discípulos, o Senhor Jesus proferiu uma promessa de encorajamento para que nenhum servo, em época alguma, desanime diante das dificuldades que enfrentarão por causa da sua fé. Se o servo perseguido perece e estar em desvantagem perante os seus inimigos, o Salvador assegura que está no controle da sua vida, de modo que nem mesmo a morte poderá lhe causar dano. Os salvos gozam de um privilégio extremamente superior, pois além da vida terrena, abundante possuem a garantia da vida eterna. E essa promessa do versículo 18 serve para mim, para você nos dias de hoje, né? Que não perecerá o único cabelo da nossa cabeça. Quer dizer, Deus está no controle de tudo e Ele vai nos guardar. Tem pessoas que não creem nisso. Por quê? Porque elas pensam assim, acontece injustiça, é o homem. Mas Deus perdeu o controle? Claro que não. Deus tem o domínio sobre tudo, a não ser que minha vida não esteja nas mãos de Deus, né? Esteja no meu domínio, no meu controle, aí sim. 19. Na vossa paciência possuí as vossas almas. O comentário diz a paciência. O Senhor Jesus ensinou a paciência como método para defender a fé e manter a salvação. Aqueles que não suportarem com perseverança as perseguições, as injustiças e as reprovações do mundo, não conseguirão prosseguir na fé. 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e as que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Por quê? Imagine, há uma guerra e há crianças. É os seres mais indefesos e inocentes que há. Agora imagine uma grávida, né? Na sua barriga grande, a dificuldade dela para correr, se esconder, né? As dores. Imagine uma mulher no meio de uma guerra com dores de parto. É horrível, né? No 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Verdade, a nação de Israel tem pouco tempo de retorno, né? Apesar dela ser milenar, mas ela foi espalhada, os judeus foram espalhados, veio o Holocausto, e eu acho que é em 1948, se eu não estou em erro, salvo erro, posso estar enganado, então foi constituído novamente a nação de Israel. Muitos judeus voltaram para sua terra, mas
Até hoje, a terra de Israel ela é comprometida, né, com muitas pessoas que moram lá e dividida, né, com os muçulmanos, com os árabes, enfim, né, e há aquela guerra, aqueles conflitos até hoje. 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Isso já se cumpriu. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Acredito que seja hoje para nós isso aqui, os problemas climáticos que a terra vem sofrendo, né? 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Quer dizer, imagine, os homens que se fazem tão fortes desmaiarão de tanto terror das coisas que hão de acontecer. Se você parar e analisar tudo que vem acontecendo nos dias de hoje, o que nós sentimos é exatamente isso, um terror, né? O que há de vir no futuro. Porque dia após dia, ano após ano, as coisas não melhoram, mas vão piorando. 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que interessante, né? E foi feito até um filme sobre isso, olhar para cima, né? Porque o Filho do Homem, Jesus, virá de cima. Hoje, por exemplo, vamos fazer apenas uma reflexão sobre a nossa vida cotidiana. As pessoas, elas andam assim, literalmente, né? Olhando para o seu telemóvel, seu tablet, seu celular, enfim. A pessoa, ela anda assim. Tem pessoas que andam na rua, literalmente, assim, olhando para baixo, né? O diabo, ele não quer que você olhe para cima, porque quem olha para cima está esperando o Senhor Jesus, aguardando a volta dele. Isso é o mais importante. Tem pessoas que, por exemplo, elas se tornam ansiosas, depressivas pela falta do tablet, do telefone, ou se ela posta uma foto, ela não viu as pessoas curtirem aquela foto, aquilo fazem elas depressivas. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida nos dias de hoje. O diabo não quer que você espere a volta do Senhor Jesus, que você se distraia. Então, eu penso o seguinte, que a pessoa que está assim, ela está distraída, né? Ela não está percebendo os sinais da vinda do Senhor Jesus. 29. E disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras hão de passar. Então, pode passar tudo. E vai passar os céus que nós hoje vemos, a terra que vemos e conhecemos, mas as palavras de Deus, ela permanece. Por isso, memorize a palavra de Deus, guarde ela para que você possa usá-la nos dias de luta, de problemas. 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Pronto. Aqui resume bem, né? Olhai por vós, quer dizer, eu tenho que estar olhando por mim. A salvação, ela é individual. E aqui ele fala, não aconteça que os vossos corações se carreguem. Aí ele dá uma lista pequena aqui de coisas, né? Quer dizer, distrações. Quantas pessoas hoje, por exemplo, não leem a Bíblia, não param um minuto para meditar na Bíblia, mas elas são capazes de assistir 10 temporadas de uma série na Netflix. E cada série, né, cada capítulo de uma série tem 45 minutos, 50, uma hora, né? Imagina, a pessoa ela gasta ali uma hora assistindo um capítulo, e eu estou dizendo mas há pessoas que sentam ali durante um dia inteiro, elas assistem uma temporada inteira. Vai durar o quê? Umas 10 horas, 11 horas? Elas são capazes disso, de assistir horas e horas a fio ali, mas elas não são capazes de tirar 10 minutos para ler a Bíblia. E se começarem a ler, faz assim, dorme, sono tremendo. Por quê, né? Porque aquilo é entediante? Não, é porque não há interesse nela.
não há sede nela. Ela tem sede de terminar a série dela, ela tem sede de assistir aquele filme, ela tem sede de fazer aquilo que agrada a alma, né? Agrada o coração dela, mas não agrada a Deus. 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Quer dizer, o laço quer dizer armadilha, né? Virá como ladrão na noite, ninguém vai perceber e quando menos esperar já aconteceu. Imagine quantas pessoas que estão hoje frequentadoras da igreja, né? Elas vêm, sentam, assistem às reuniões, levantam suas mãos, colocam a mão no coração, estão orando, mas vai chegar um dia em que elas ficarão, né? E elas serão pegas de surpresa. No 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, ele falou, todo o tempo. Quer dizer, eu tenho que estar vigilante para não me distrair, examinando a mim mesmo. Sejais ávidos, quer dizer, tenham desejo, avidez por aquilo, né? Dignos de evitar todas essas coisas, para que estejamos de pé. Quem está de pé, cuide para que não caia. Quantos que já estavam do nosso redor caíram? Se cumpriu aquilo que está no Salmo 91. 1000 caíram do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Só não é atingido quem vigia em todo o tempo. 37. E de dia ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. É nesse monte das Oliveiras que o Senhor Jesus se entrega para ser sacrificado. Agora, antes disso tudo acontecer, tudo isso que nós estamos lendo aqui, Judas, o que traiu Jesus, ouviu tudo isso. Quer dizer, ele estava tendo oportunidade, como eu estou tendo, como você está tendo, todos nós temos. Resta saber se você vai ou não aproveitar. Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre. Fique bem.